Em 1 Coríntios capítulo 10, em nome de Jesus. Vamos ver, queridos, o que nos ensina a palavra de Deus. Nós vamos fazer uma leitura extensa hoje, porém necessária. Vamos ver 21 versículos. Amém? Ora, irmãos, ora lá, esses dois meninos se aquietam. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram um dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não venha sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgais vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem o sacrifício não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Espírito de Deus, esta igreja tem sido doutrinada a guardar tão somente o que a boca do Senhor diz, registrado nas Sagradas Escrituras. E por isso eu te dou graças, Senhor. E nesta noite, Deus, diante de uma realidade de idolatria, diante, Deus, de um tema tão polêmico,
necessário é, Deus, que a revelação da interpretação e do discernimento bíblico-teológico nos fale pelo Teu Espírito Santo aos nossos corações. Que o Senhor nos desarme para a prepotência dos usos, dos costumes e das tradições. Que o Senhor nos abra o entendimento para a compreensão dos princípios espirituais sobre o cálice e a mesa do Senhor e o cálice e a mesa dos demônios. Fala, Senhor. Tua igreja veio a te ouvir. Nos perdoa. Tua igreja entende a necessidade de santidade em nossas vidas. No nome de Jesus, Senhor, sê conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, amados irmãos. Uma boa noite especial aos internautas que nos assistem. Nesta noite, onde nós iremos falar sobre rituais e tradições pagãos. É o tema, rituais e tradições pagãos. E o subtema nós estaremos abordando princípios e verdades bíblicas. O que é paganismo? Ou o que são os pagãos, segundo a Bíblia? Alguém pode começar ajudando? Quem são os pagãos do paganismo? Ninguém sabe? Então vamos lá. Estamos aqui para aprender. Os pagãos são todos aqueles que não comungam da fé cristã. Toda religião que não tem como fundamento doutrinário a Bíblia, isso, segundo Deus, é tratado como idolatria do paganismo mundano. E eu nesta noite, eu tinha preparado para vocês uma doutrina sobre o Natal. Eu ia ensinar que o Natal não pode ser comemorado pela igreja cristã. Mas todo mundo acabou de assistir o vídeo do pastor Silas Malafaia, uma autoridade renomada, reconhecida, onde ele chama de imbecil, de burro, de ignorante, de falta de entendimento, uma meia dúzia de pastores que, segundo ele, há 5 anos atrás, começaram a pregar contra a celebração natalícia. Então, se pastor Silas Malafaia diz que pode, é porque pode, amém? Oh, glória. Quem foi que está repreendido em nome de Jesus? Todo o meu respeito ao pastor Silas Malafaia. Mas, pastor Silas, eu tenho orado pelo senhor. Lembra que onde caíste, volta ao primeiro amor, pastor. Jesus te ama, tu és um vaso na mão de Deus. Amados, é preciso entender que a palavra é imutável, é inegociável, porém ponderável. Deus nos dá a liberdade de ponderarmos para conhecer com maior profundidade os princípios ensinados por Deus. O pastor Silas falou que a humanidade foi dividida entre o antes e o depois do quê? Do nascimento de Cristo. Quem concorda com isso? Muito bem. Historicamente, biblicamente, não. A história foi dividida entre antes e depois, não do nascimento, mas da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amém? O que diferenciou o nascimento de Jesus para os demais grandes líderes da humanidade foi a profecia dos anjos lá no campo aos pastores, e o fato de ele ter nascido em uma manjedoura, uma estrela guiar os magos, mas fora isso, não houve muita diferença. O que marcou a humanidade, marca até hoje, foi a sua morte e sua ressurreição. Tudo que a igreja precisa praticar na terra, a Bíblia ensina ou não ensina? Ensina. A igreja precisa praticar santidade, sim ou não? A Bíblia ensina isso. A igreja precisa pregar a moral e os bons costumes, sim ou não? A Bíblia ensina isso. A igreja precisa pregar sobre o nascimento de Jesus, sim ou não? Não.
A Bíblia não mandou fazer isso. E é aqui onde nós vamos entrar. E mostra na Bíblia, estudioso ou estudiosa, onde Jesus mandou que a igreja celebrasse o nascimento de seu filho Jesus Cristo. Agora eu vou mostrar para vocês na Bíblia, onde a Bíblia manda celebrar em memória eterna a morte e a ressurreição de Jesus Cristo até que ele venha. O pastor Silas fez um discurso agressivo. Toda a vida ele argumenta segundo o que ele acha. Eu vou trazer uma doutrina passiva, todavia fundamentada no que a Bíblia diz. E mostre quantos textos o pastor Silas Malafaia deu para defender o que ele diz que é besterol. Nenhum, mas eu vou lhe dar bastante. Trouxe papai e caneta? Vamos lá. Introdução. Desde a antiguidade, no princípio da lei, o Senhor Jeová já advertia e reprovava seu povo para não copiar os costumes, rituais, idolatria e nem tradições dos povos da terra. Como nação de Deus, devemos ser distintos e exclusivos em nossa maneira de servir e adorar o Senhor. Nossa única fonte de ensinamento, de fé e prática, deve ser o que, igreja? E todo material didático e pedagógico que ensine unicamente o que ela, a Bíblia, ensina. Amém? A nossa regra fundamental, nosso alicerce estrutural de fé e prática é a Bíblia. E todo material didático de ensino pedagógico que diz o que a Bíblia também diz. É preciso que nós comecemos, irmãos, a entender esses princípios que vão fazer diferença. Textos bíblicos. Aí você vai ter 1 Reis, capítulo 17. Eu vou citar, você nota, versículo 8, versículo 19 e versículo 34. Eu repito para você. 1 Reis 17, versos 8, 19 e 34. Também na lei, Jeremias capítulo 10, versículo 3. Novo Testamento, Mateus capítulo 15, versículo 3, versículo 6. Marcos capítulo 7, versículo 8 ao 9 e versículo 13. 1 Pedro capítulo 1 e versículo 18. E para contextualizar, nós escolhemos Colossenses 2, 8, que diz: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa por meio de que? Filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de quem? Dos homens, segundo os rudimentos de quem? Do mundo, e não segundo Cristo. Amém? Você notou? Você que está nos assistindo na internet, está aí para você. 1 Reis 17, 8, 19, 34, Jeremias 10, 3, Mateus 15, 3 e 6, Marcos 7, 8 a 9 e 13, 1 Pedro 1, 18 e Colossenses 2, 8. A tradição da celebração, da alusão natalina ao nascimento de Jesus Cristo é uma cultura pagã, idólatra e mundana, onde a Bíblia em lugar algum nos ensina a fazer, não mostra os apóstolos nem ninguém fazendo. Pelo contrário, a Bíblia traz alusão à necessidade de guardarmos os princípios da palavra e de celebrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo até que ele venha. Por exemplo, o Natal diz o mundo que é uma festa que celebra o nascimento de quem? De Jesus. Onde é que nós vemos Jesus? Vamos aqui. Quais são os objetos usados para a celebração do Natal? Vamos começar a citar. Papai Noel. Em que Jesus está presente ali? Que mais? Árvore de Natal. Cadê Jesus ali? Peru e cheste da sardinha e do perdigão. Vinho. Cadê Jesus ali? Troca de presentes. Cadê Jesus ali? O peru e o cheste da sardinha e perdigão são muito mais glamorizados, divulgados durante esse período do que o próprio Jesus. As empresas que giram o comércio, elas falam exclusivamente disso, mas Jesus, mas não é para celebrar Ele. Que aniversário é esse que o aniversariante não tem honra alguma? Que
aniversariante. Jesus, como aniversariante, não tem honra alguma na celebração do Natal. Pelo contrário, é esquecido e deixado de lado. Mas nós vamos observar minuciosamente tudo que a Bíblia ensina sobre não adorar nem celebrar Natal. Primeira contradição natalina: data do nascimento de Jesus, 25 de dezembro. Pastor Silvio disse que não importa, né? Se é em outubro, novembro, mas ninguém pode estar mudando as coisas dessa forma. Existem datas, né, que fazem referência, menção a algum acontecimento, algum fato, e nós não podemos mudar. 7 de setembro, proclamação do quê? Da República. Ninguém pode dizer, não, esse ano a gente vai mudar, porque existe um calendário oficial que oficializa, que faz uma junção entre a data e o acontecimento. Mas vamos ver aqui. Isto jamais pôde acontecer no mês de dezembro. Por quê? Os pastores tiravam seus rebanhos dos campos em meados de outubro e os guardavam para protegê-los do inverno que se aproximava. Tempo frio e de muitas chuvas. Referência bíblica: Êxodo, capítulo 10, versículo 9 ao versículo 13, Antigo Testamento. Estamos dando a referência sobre esta data, dezembro, o que era na verdade na Judéia, tá certo? Israel, Jerusalém. Êxodo 10, 9, 13. Mais para frente. Novo Testamento, Lucas 2,8. Lucas 2,8. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Era um antigo costume dos judeus daqueles tempos levar seus rebanhos aos campos, nas proximidades da Páscoa, em princípio da primavera, e trazê-los novamente para casa ao começarem as primeiras chuvas. Vem a primeira questão: como explicar a realização do recenseamento em plena época de inverno? Se a Bíblia diz que os pastores estavam no campo, pastoreando os seus rebanhos, e o anjo vai até eles e anunciam o nascimento de Jesus, e diz que Deus estaria com aquele povo, eles eram bem-aventurados por causa disso, e diz onde ele estava e manda que eles fossem lá e anunciassem aquilo que eles ouviram e viram. Se a Bíblia diz que por ordem do rei foi feito um recenseamento, onde todos deveriam sair de onde estavam e ir ao lugar do seu nascimento, onde ele nasceu, foi registrado, para fazer o censo novamente. Como é que Deus iria mandar que eles fizessem isso em um período onde Deus, que domina os céus e terra, sabia que a chuva, o frio e o inverno não deixaria que aquelas pessoas que, diferente de hoje, nós temos ônibus, metrô, nós temos trem, nós temos avião, temos navio, temos muita forma de nós nos locomovermos. Eles, diferente de nós, ou eram sobre os seus pés, ou sobre a cavalgadura de cavalos. Não tinha como eles se abrigarem para sair de um lugar para outro na época do seu recenseamento. Então, mês de dezembro, muito menos 25 de dezembro, pode-se dizer que é o dia em que Jesus nasceu, por estas duas questões. A outra, como percorreu o caminho em pleno inverno, né? Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Nota para você ler em casa, por favor, não deixe de ler, estude. Estamos dando a você a Bíblia para que você tire suas próprias conclusões. Então, Lucas 2, 1, 7. Reflexão, vamos lá, passar o som, 2, 3. Se fosse da vontade de Deus que guardássemos e celebrássemos o aniversário do Senhor Jesus Cristo, Ele haveria ocultado esta data. Você entendeu? Se fosse da vontade de Deus que nós celebrássemos, para que Deus ocultaria a data do nascimento de Jesus? Irmãos, Deus ele é onisciente. O que é onisciência? Capacidade de saber tudo. Deus tem o passado, o presente e o futuro no seu conhecimento. Quando Moisés morreu, o que é que aconteceu com o corpo de Moisés? Moisés foi sepultado como todos os grandes líderes das religiões de Israel foi sepultado, sim ou não? Por quê? Por que Deus fez questão de esconder o corpo de um homem? Por que
que Satanás veio com demônios e principados para pegar o corpo de Moisés? Por quê? Idolatria. Deus sabia que se soubéssemos onde Moisés foi executado, o mundo todo migraria para lá, ano após ano, como fazem com o Padre Cícero Juazeiro e como fazem com outros e outros santos beatificados do catolicismo romano. Amém? A estola de Neemias, a estola de Gideão, Deus fez de tudo para o povo não saber, porque lá na frente tornou-se objeto de idolatria. A mesma coisa o nascimento de Jesus. Deus não quer que a humanidade faça menção ao aniversário de Jesus uma vez no ano. O Natal é uma noitada de festa, de comer bastante, de beber bastante, de dar muitos presentes, enquanto os menos favorecidos, que não tem nem onde dormir, que não tem nem o que comer, nem o que vestir, ficariam excluídos do privilégio, do direito de adorar o nascimento de Jesus, porque não teriam nada para oferecer. Olha as festividades, olha as ceias de Natal, como é que elas são feitas. É muita comida, é muita bebida, é muita roupa nova, é muito presente, é muita música, é muita dança, e Jesus vai dar. O texto foi muito claro quando Paulo usa a pena para registrar pelo Espírito Santo, dizendo: olha, vocês não podem ser participantes. Ou você senta na mesa do Senhor e toma do seu cálice, ou você senta na mesa dos demônios e bebe dos seus cálices. Porque nós não podemos fazer o que o mundo endemoniado faz para Satanás. A igreja não pode fazer a mesma coisa, com a diferença de dizer que é para Deus. Nós não podemos imitar de maneira nenhuma o sistema decaído e corrompido de Satanás no mundo. É preciso que a igreja compreenda isso. Deixa eu lhe tranquilizar: quem manda na sua casa não é o pastor, é você. Você celebra na sua casa o que você quiser celebrar. Eu não tenho autoridade nenhuma sobre a sua casa, mas sobre a casa do Senhor eu tenho o dever de vos ensinar. Se quiserem celebrar o Natal, se quiserem praticar essa festa pagã, idólatra e maldita, tenham liberdade para fazer, mas façam sabendo que foram avisados, e não façam achando que estão fazendo porque acham que é certo. Essa questão do achismo, eu acho, eu penso, não pode jamais estar acima do que diz a Bíblia. E a Bíblia está nos mostrando como essa festa aconteceu, e nós vamos nos aprofundar cada vez mais ainda do que é preciso saber. Primeiro, como essa festa se produziu na igreja? Vamos ler? 2, 3. O reconhecimento do dia de domingo por parte de Constantino, dia em que os pagãos adoravam a quem? Vai vendo. Amém. Quem foi Constantino? Alguém já estudou, se lembra? Um rei do Império Romano do 4º século, que depois de tentar e não conseguir apagar a chama do cristianismo, ele se associa ao cristianismo e faz uma promulgação em que todo o seu império passa a ser cristão, e aí nessa visão ele muda apenas o nome da religião, mas os usos, rituais, tradições do paganismo idólatra permanecem dentro. E aí há uma maneira de baratear, de tornar vulgar aquilo que era sagrado. O Deus Sol era adorado pelos egípcios nessa época. O Deus Sol, 25 de dezembro. E ele abraça essa visão, torna cristão o seu império romano e muda apenas, em vez de ser o aniversário do Deus Sol, é o aniversário do Filho do Deus vivo, mas a conotação da idolatria permanece a mesma. Vamos continuar. Dessa forma, Constantino deu aos pagãos do século IV, agora convertidos, entre aspas, em massa ao cristianismo, motivos para adaptar a festa do dia 25 de dezembro, dia do nascimento do Deus Sol,
dando o título de dia do nascimento do Filho de Deus. Assim foi como o Natal foi introduzido em nosso mundo ocidental. Ainda que tenha outro nome, continua sendo em espírito a festa pagã de culto a quem? Apenas mudou o que? Os apóstolos da igreja primitiva jamais celebraram o natalício do Senhor Jesus nesta data, e em nenhuma, não existe na Bíblia ordem nem instrução alguma para fazer, porém existe sim a ordem de observar o que? A data da sua morte. Aí você nota 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 a 26. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 a versículo 26. Agora você já sabe como chegou dentro do catolicismo essa tradição de adorar o Deus Sol, agora disfarçado de adoração ao Filho do Deus vivo e não mais ao Filho do Sol. Vamos para frente. O que a Bíblia diz sobre a árvore de Natal? Vamos lá? A árvore de Natal vem do Egito e sua origem é o quê? Ou seja, se depois da era cristã passou-se a cultuar o nascimento de Jesus também com a árvore de Natal, como? Se antes da era cristã a árvore já era cultuada como objeto de idolatria entre os povos pagãos, infelizmente, irmãos, copiado pelo povo de Deus. Deus tira do Egito e diz assim: olha, não se contamine, não imitem, não pratiquem nada que os povos de onde eu tenho arrancado vocês praticam. E infelizmente eles continuaram. Infelizmente. Então vamos continuar. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz sobre a árvore aí, Deuteronômio 20, Deuteronômio 16, capítulo 16, versículo 20 a 22, Deuteronômio capítulo 16, versículo 20 a 22, Isaías capítulo 44, versículo 14 a 17, Deuteronômio 20 a 22, capítulo 16, versículo 20 a 22, Isaías 44, versículo 14 a 17. Observação: vemos que os povos, desde a antiguidade, possuíam o mau hábito de utilizar a madeira, bem como as árvores, com fins de idolatria. Muitas dessas árvores ou pedaços de madeira serviam para adoração e culto doméstico. O pinheiro, símbolo natalino, possui a mesma conotação. Não entenderam a origem da árvore de Natal? Os povos pagãos já se fazia idolatria através da madeira, através dos bosques, das árvores, inclusive do pinheiro. E a Bíblia já estava lá, Deus dizendo: não copiem, não façam a mesma coisa. Aí você pode dizer hoje: pastor, mas a árvore lá de casa não é de madeira. Não, pastor. O IBAMA ambiental ia na sua casa. Já cada brasileiro começasse a cortar uma árvore, que ela não pode ficar murcha, ela tem, né? O ritual tem que estar sempre verdinha. Então hoje, nós lembra do tempo que não existia o que existe hoje. Amém? Irmão, Satanás trabalha de forma muito sarcástica, ardilosa e sutil. Satanás trabalha de maneira que a gente nem imagina que é ele. Quer ver? Eu dar um detalhe simples? Simples. Esse sono, esse cansaço, que deixa você assim, só na hora do culto. No WhatsApp você não fica, no Face você não fica, na internet você fica, no telefone você não fica, na televisão você não fica, no trabalho você não fica, na mesa você não fica, mas na igreja, ó, é cansaço. Não, é o diabo. Pastor, por que você não sente isso quando está fazendo outras coisas ou quando está em outro lugar? Só na casa do Senhor. Ele trabalha, irmão, de todas as formas para tirar a nossa atenção. Quer ver outra coisa? Eu saio da minha casa para ir para onde? Para a casa do Senhor. Irmão, o nome da senhora é Cícera, irmã Neide, auxiliar. Como é o nome do seu esposo? Vai lá fora, diz o irmão Alexandre, que o pastor dele está dizendo que o culto é dentro da igreja. Vem para cá, em nome de Jesus. É mesmo. Senta lá onde é que tu está, que o ar não pega lá não.
Olha como ele está bom lá fora, olha lá como ele está, conversando, brincando lá fora. Estava onde, irmão? Estava na igreja. Tem certeza que estava na igreja? Vamos voltar para aqui? Vamos lá. Então já vimos a árvore de Natal, vamos ver o Papai Noel. Na verdade, quem era Papai Noel? São bispo de quê? Do século V. São Nicolau, bispo católico do século V. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Roma, ela tem... Amém, meu irmão? Você está lá do lado dele que o ar não me pega lá não. Roma, a tradição religiosa é o quê? Católico, apostólico, romano. Nós também somos católicos, também somos apostólicos, porém não romanos, e sim cristãos. Somos católicos porque a palavra católica é universal, estamos em todos os lugares. Apostólico porque vemos da doutrina dos apóstolos. Cristão porque nossa base fundamental de fé é a Bíblia e não os dogmas romanos. Então São Nicolau, bispo do século V, ele na verdade é que começou a trazer essa visão do Papai Noel. São Nicolau, bispo de Mira, santo venerado pelos gregos e latinos em 6 de dezembro, era a data que Roma celebrava, tá certo, o nascimento de São Nicolau, 6 de dezembro. O costume de dar presentes em segredo na véspera do dia de São Nicolau, 6 de dezembro, data que depois foi transferida para o dia do Natal, daí a associação do Natal com São Nicolau, daí a associação do Natal com São Nicolau, Papai Noel, que sorrateiramente a ideia é fazê-lo substituir quem? Papai do céu. São Nicolau com o Natal, Papai Noel com Papai do céu. Aí a gente ensina aos nossos filhos que no Natal ele vai dormir e o bom velhinho vai vir de noite e vai deixar presente para ele. Pastor, isso é uma brincadeira, algo simples para as crianças, aí que você se engana. Primeiro que toda mentira vem do diabo. João 8, 44, Jesus declarou que a mentira é filha de um pai, e o pai da mentira é quem? Satanás, é o diabo. Toda mentira, diz o mundo, um princípio bíblico sem saber, toda mentira tem perna curta. A gente mente, até um dia a mentira ser substituída pela verdade, tá certo? Então você substitui a grandeza de Papai do céu por um ídolo satânico chamado Papai Noel, que visita as crianças escondido pelas madrugadas, trazendo presente para elas. E aí essas crianças crescem e descobrem que Papai Noel é apenas o quê? Uma fantasia, irreal, um personagem sem vida, e começa também a pensar que Papai do céu não passa de também um personagem criado apenas para abençoar as crianças através dos pais. Então é preciso que a gente compreenda o que a Bíblia está nos ensinando acerca dessa questão. Papai Noel querendo ser Papai do céu. Reflexão: os pais castigam seus filhos, escutem isso, por dizerem o quê? Porém, ao chegar o Natal, eles mesmos se encarregam de contar-lhe o quê? Qual a mentira? Vamos para a Bíblia. Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 15, versículo 9. Mateus 15, versículo 9, que diz: mas em vão me adoram, disse Jesus, ensinando o quê? Doutrinas que são preceito de quem? De homens. Jesus Cristo reprovou o zelo, o esmero, a dedicação com que os religiosos da época cultuavam a Ele, porém nada mais do que tradições, costumes dos homens. E Jesus disse isso para ele, reprovando ele, dizendo que isso era o quê? Em vão. Essa adoração desprovida de compromisso com a palavra para Deus é uma adoração em vão. E é isso que a gente precisa aprender, estamos aprendendo nesta noite.
Hoje eu recebi o telefonema de um pastor, amigo meu, que está em Açu, Mossoró e Pendências, relatando a reclamação justamente em relação a igrejas vazias, dizendo que nesses dias uma pessoa muito chegada a ele indicou um pregador e uma pregadora, um casal de missionários, e ele os recebeu, os hospedou na casa dele e levou para fazer uma visita às igrejas, e cada dia levou para uma igreja diferente das quais ele preside, e ele disse que isso custou a ele um prejuízo tremendo espiritual. Por quê? Porque esse casal de missionários chegaram na igreja em cada culto com um avivamento de prodígios e de sinais, que é tudo que o povo deseja. É tudo que o povo deseja, irmão. A Bíblia diz, a gente se entristece um pouco, mas quando vai para a Bíblia a gente desperta e diz a verdade. O que está acontecendo, esse arrefecimento, esse esfriamento dentro da igreja, esse fastio de ter vontade de aprender a palavra, é bíblico. Deus disse que iria acontecer. Deus disse que isso iria acontecer. Mas você quer ver, olha as igrejas que estão cheias, olha os templos que estão lotados, são todos neopentecostais, são igrejas que fecharam a Bíblia e abriram o púlpito para o quê? Movimento. Aí, em uma dos cultos, o missionário chamou um irmão do ministério que estava descendo e ficou na frente, naquela empolgação com tudo que estava acontecendo, e disse assim: diz o Senhor, a tua célula está doendo, não está? Tá, e começou a chorar. Deus manda me dizer que enxugue a lágrima do rosto, porque o tempo de cantar chegou. Deus visita no hospital e está sarando e curando e restituindo a sua saúde. O irmão desmaiou de tanta felicidade. Bem, 3 dias depois que o casal fez a turnê e viajou, o que acontece? O pastor recebe a ligação do obreiro: não sou mais crente, a igreja é uma ilusão. Deus disse que ia curar minha esposa e eu estou aqui com ela morta. Foi Deus que falou, irmão? Sabe por que ele disse: sua mulher está doente? Ele estava hospedado na casa do pastor e o pastor conversou com ele sobre a mulher dele, que ele é um obreiro dedicado, estava sofrendo, não podia vir ao culto porque estava cuidando da mulher hospitalizada já há vários dias. Mas é esse tipo de pregação que a igreja gosta, irmãos. O povo quer a igreja de movimento, sentar como vocês estão, para ouvir a palavra. Bem-aventurados sois vós, que tem o prazer de ouvir a palavra de Deus. Mas observe o que o seu pastor está lhe dizendo. Sintonize a sua televisão nos canais religiosos. Observe as igrejas lotadas e vejam o que está sendo ensinado. Ou é louvor gospel, agora transformado em ritmo de funk, e as funkeiras gospel, substituindo a adoração, o louvor e o quebrantamento a Deus, e lá nas paradas pesadas do funk. E as igrejas cheias. E das mais velhas, toda engembrada, das mais novas lá, ó, no funk, com elas. São essas as igrejas que estão cheias. Mas veio Jesus, e teu Jesus disse assim: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra entre os homens? A igreja está sendo adulterada, a igreja está perdendo a sua imagem perfeita segundo a Bíblia. A igreja está usurpando a glória de Deus e distribuindo a homens, a ídolos, a cantores famosos com cachê lá em cima, a pregadores famosos que exigem hotel de 5 estrelas, exigem táxi de primeira qualidade para levar e trazer, enfim, tudo isso à custa do povo que é enganado pelos falsos profetas, já dito na Bíblia, comem salsicha, ovo, mortadela e cuscuz em casa, enquanto enchem os bolsos dos líderes que só comem caviar. Por que isso? Porque desprezam o princípio da palavra de Deus. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Estão vendo aqui nessa noite que nós estamos aprendendo, irmãos? Amém?
Seu mandamento com respeito à celebração de tradições pagãs para honrar e adorar a Deus é claríssimo. A Bíblia, Deuteronômio 12:31, mais uma referência, Deuteronômio 12:31. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor, o que Ele odeia, fizeram eles aos seus deuses. O que é que acontecia? Israel agora adorava a Baal, adorava o Deus Sol. Agora Deus chega, usa Moisés, usa Arão e liberta aquele povo. O que é que eles começam a fazer? A mesma coisa que fazia para os ídolos do paganismo, agora fazendo para quem? Para Deus. Não, irmão, mas eu não estou mais fazendo para Baal, não, estou fazendo para Deus. Aí o Natal, o uso pagão, aí a igreja cristã evangélica. Não, irmão, mas aqui não é para Papai Noel, não. Aqui é para Deus. Não importa para quem é, está errado. Se o que você faz para Deus é o que o mundo faz para Satanás, Deus diz o quê? Não, eu odeio essas coisas. Deus sempre foi exclusivo. Desde o começo. Quando aquele homem estudioso da Bíblia chegou e perguntou, mestre, a Jesus, qual é o maior entre os mandamentos? Ele disse, só o Senhor Deus adorarás, ó Israel. Aí começa a apresentar os dois mandamentos do amor. A igreja precisa entender isso. Pastor, mas eu quero fazer. Eu quero, sei lá, juntar minha família. Eu quero celebrar o Natal. Primeiro a Bíblia está nos mostrando que Jesus não mandou celebrar o Natal. Agora você quer celebrar o nascimento de Jesus? Pode, desde que você faça numa data que o mundo não faz. Faça antes, faça depois. Ah, não serve. Mas não é para celebrar o nascimento de Jesus? Por que só serve uma data que o mundo celebra, o paganismo? Presbítero Antônio Marcos. Se a defesa dizer, não, eu faço Natal, o mundo faz, mas eu faço para a igreja porque é para Jesus. Então a gente vai fazer São João dentro da igreja, porque o mundo faz para o ídolo. E a gente faz para o mundo faz para São João, a gente faz para São João com Cristo. Vamos fazer o carnaval, que o mundo faz lá, não foi o carnaval que porque aqui é para Deus. Não faz. Boa. Então faz tudo com os dois. Entendeu? Ou não entendeu? Todo mundo entendeu? Vamos logo. Rapaz, se eu dependesse da cara de algum de vocês, eu já tinha terminado o culto e ir para casa, viu? Tem um bocado que estão assim, sabe? Mas porque a doutrina está muito perto da Natal, o pessoal ficou assim, eu vejo o que vou fazer agora. Vamos lá, vamos continuar, amados, em nome de Jesus. Alguém, o presbítero já fez a colocação dele, alguém mais quer fazer? Os nossos convertidos, os velhos convertidos, alguém? Eu conheço, irmãos, igrejas e mais igrejas que celebram o Natal, que preparam até o presépio notável, que celebra São João, não muda só o nome, como disse o presbítero, mas estão passando por cima. Irmão, quem é pastor Marcelo? Quem é esse pobre careca barrigudo de velho, lá de Caicó diante do reverendo? Vou poupar o nome. Quem sou eu? Deixa eu dizer uma coisa para você. O que ele disse sem Bíblia tem muito mais poder e influência, infelizmente, no meu evangelho, do que tudo que eu estou dizendo com Bíblia. Essa é uma infeliz e triste realidade. Não, mas foi o pastor fulano que disse. Está certo. Siga ele. Não é fácil não, irmão. Se eu não tivesse compromisso com Deus, eu estaria lá preocupado em pregar o que muitos não querem ouvir, irmão. Estava pregando o que vocês queriam ouvir, enchendo o meu bolso. Mas o que adianta eu encher meu bolso e encher minha alma do inferno? Meu irmão, calor está tão lindo, eu estava dizendo, Jesus. Calor grande, aqui eu já corro para dentro do quarto, tomo um banho, ligo o ar-condicionado, o ventilador, dou um jeito. E lá no inferno, vai poder fazer o quê? Misericórdia, lá não tem nada, só fogo. Irmã Miriam. E assim, o que acontece é que muitas, como o senhor está falando, igrejas que não pregam o que o senhor está pregando, e várias pessoas da família que são cristãs, que vão se reunir nessa mesma data, e a única santarrona que diz que não pode celebrar o Natal é da igreja tal. Está entendendo? Não é poucas que falam, não. São duas famílias, porque tem a família da sua esposa
Os outros não Todos os dizem? pastores, que todos que conhecem a palavra, a Assembleia de Deus, igreja, não prega o Natal assim, dessa forma. É uma pressão. Igreja Batista, igreja tal. Aí que ele diz, a sua igreja, desculpa dizer que uma igreja não aceita, porque ela está com a igreja de sétimo dia, que só ela, ou a igreja dos mortos, que é só eles, e a gente fica na saia justa. Ó, para a gente continuar ouvindo um pouquinho vocês, o que a irmã Miriam está dizendo, usando o pastor como exemplo, não é que é assim como ela está dizendo. Está dizendo que é justamente cada família é constituída por duas famílias: a do marido, a da mulher. E quando está aqui o irmão Carlos, que tem me procurado já há dias, o Marconi e outros, pastor, minha família, mas pastor, pai, maninha, se eu não fizer, meu filho, foi Jesus que disse: aquele que me aceitou e me quer como seu Senhor e é meu discípulo, que não aborreceu o pai, a mãe, o filho, o irmão, o periquito, o papagaio, seja quem for, não é digno de mim. Foi Jesus que disse. Então você tem que fazer como o seu pastor tem feito. Peraí, ó, é o jantar para quê? Mas a Bíblia diz que não pode. Eu não vou. E acabou. Deixa Deus tratar a sua família. Você está diante de uma oportunidade de obedecer a Deus ou a sua família. Obedeça a Deus e faça a diferença. Qual pastor é? Missionário? Rayana? Eu não faço isso aí na minha casa. Mas aí minha mãe ela não faz também. Mas se ela fizer, eu sou convidada, eu vou comer, só comer e voltar. Comeu e sentou na mesa dos demônios. Fala, varão. Vamos ouvir aqui o novo convertido. Quem tem uma árvore em casa sem questão adorativa, me diga onde é que está essa árvore sem adorativa, meu filho. É árvore, é símbolo. É símbolo, meu filho. Ó, pronto. É a mesma coisa do boneco na cruz. Eu fico triste, irmão, com essa verdade. É assim, uma doutrina, culto de doutrina, não existe. É o que eu disse ao Senhor. Eu procurava uma igreja que tivesse, que a minha alma se alimentasse, que eu pudesse ver Deus falando. Não o homem, mas Deus falando. Ouvindo aspirantes. Deus falando. E aqui foi onde a gente nos uniu. Eu e meu marido, minha filha, está aqui. Isso ele porque a minha filha lá na igreja, na Assembleia, sem participar das crianças, queria. Aqui ela chama, eu quero ir. Amém. Eu já quero privatizar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Fique em pé aí, irmão. Olha todo mundo para ele ali. Não pode sentar obrigado. Sabe onde é que ele estava até minutos atrás? E eu sei que você reprovou quando eu mandei chamar ele. Eu sei que alguns pensam, olha esse pastor me mata, velho. Está aí o irmão sentado, assistindo, participando do culto. Irmão, quando você está aqui, viu, aspirantes? Eu não falo dos dois, porque eles já aprenderam. Quando você estiver aqui, debaixo da autoridade de Deus pela palavra, não tema constranger ninguém. Deus vela por você. Nunca perdi nenhum que eu tratei dessa forma. Pelo contrário. E dói, mas a Deus eu gosto. Agora, para isso tem que ter. A gente sabe, tem que ter. Não pode ser só grito, não. Tem que ter o aceito também. Tem que ter, porque é aquela coisa. Ovelha só aprendeu a apanhar do pastor. Isso é bíblico. Quando o outro bate, quem é você? Mas você vai quando olha, é meu pastor. É assim que a Bíblia ensina. Então nós temos que conservar isso aqui. Ensinar o que a Bíblia diz. Essa questão que a irmã falou, que Miriam falou, não me alegra, não, me entristece. Porque elas usaram duas igrejas que são grandes, mas infelizmente o medo de perder, o medo de perder tem calado os homens aqui, infelizmente.
infelizmente. Então o cristão ele tem que entender, irmão. Tem crente aqui que eu queria que tivesse aqui, ligou para mim e disse que não ia poder vir. Porque toda a vida, quando chega um passo desse, irmão, Carlos auxiliar, é isso. Pastor, mas pai, mãe, ou você decide, crente, dizer a pai e a mãe, pai e mãe, eu amo pai e mãe demais, mas eu amo mais Deus do que pai e mãe. E nisso que pai e mãe quer que eu faça, meu Deus diz para mim não fazer. Então eu não posso obedecer pai e mãe desobedecendo a Deus, porque pai e mãe não pode me salvar, nem pode se salvar, mas meu Deus pode salvar pai e mãe e me salvar. É uma escolha que nós temos de fazer. A minha família é toda a Assembleia de Deus e vão fazer a ceia. Aí eu avisei que não ia, né? Aí meu irmão tentou me convencer. Não é porque vai fazer a ceia, a família carregar para o inferno. Vai fazer. Ora, guerreiro. Ora, guerreiro. Se não pode antes, imagine depois, meu filho. Então, vimos aqui, né, queridos? Como todos os enganos de Satanás, o Natal também se apresenta como o quê? Anjo de luz. Algo aparentemente bom. Nos denominamos como nação cristã, porém, sem saber, estamos realmente onde? Na Babilônia. Tal como predisse a Bíblia. Nota aí, crente, Apocalipse 18:4. Apocalipse 18:4 que diz: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus, nem recebeis parte das suas pragas. Nós não podemos estar no Egito, nem na Babilônia. Temos que estar em Jerusalém. É em Jerusalém que Deus trata conosco. Então nós precisamos entender isso em nome de Jesus. Terminou. Não, acho que eu passei demais, né? Não, faltou, porque minha filhona deixou passar. Mas está aqui, está aqui. Pois não, meu hospedante. Só comentar aqui com o pastor Marcos, que a mesma situação que foi com o Daniel, né? Ele tinha todo manchado com o rei para se eleitar, mas outra situação ainda. Bom, e disse: não, eu vou ficar só no pão, na água, nos legumes, mas não vou comer o manjar do rei. Então, queridos, eu forneci para vocês no mínimo uns 20 textos da Bíblia, onde nós aprendemos, à luz da Bíblia Sagrada, que Deus, em lugar algum dos 39 livros do Antigo Testamento, nem nos 27 livros do Novo Testamento, nos mandou celebrar o Natal, nem o nascimento de seu Filho Jesus Cristo. Então, hoje, o Natal tem mantido a tradição da idolatria, da substituição de Papai Noel, de Papai do Céu por Papai Noel, da visão de comércio, tá certo? De lucro, de venda, enfim, de muita comida, muita bebida. Para vocês terem uma ideia, irmãos, só para vocês terem uma ideia sobre essa bebida e essa comida. Paulo, quando olha para a igreja em Coríntios, diante da ceia, ele diz assim: irmãos, nisso que eu vou dizer, eu não vos louvo, porque vocês desfavorecem entre vocês os que têm menos. Vocês, os que têm muito, comem, bebem, e o que sobeja de vocês é que é dado aos pobres. Isso eu não posso vos louvar. Deus se preocupa demais com isso. Entre o grande e o pequeno, Deus sempre inclinou-se a buscar o pequeno, porque são os pequenos que lembram-se mais de Deus. E o Natal tem sido uma festa, irmão. Preste atenção a partir de hoje, irmão, em nome de Jesus. Por favor, xeroca ali uns 50 dessa daqui. A pessoa é grande. Pronto, amém. A secretária está aqui, amém. Parabéns, secretária, por entender que não é função do hospital da senhora. Parabéns. Então, observe a partir de hoje, irmão. Eu quero convidar, desafiar você para fazer isso. A partir de hoje, comece a observar o que a televisão mostra sobre o Natal. Procure Jesus nas propagandas.
Procure Jesus na visão do Natal e você está diante da primeira oportunidade, alguns, de mostrar à sua família que Deus é o número 1 na sua vida. Amém? Em dizer, eu não vou participar, porque não vem de Deus. Mas do que tem a ver só a família para comer, beber, dar presente? Sim, mas o mundo faz isso, idolatrando Satanás, idolatrando demônios, a Beelzebub. E eu não posso fazer parte disso. Quer juntar a família? Vamos juntar, junta todo dia, todo final de semana, junta todo mês. Mas por que esse brilho para a família é só no Natal? E sempre tem bebida. Claro. Se não tem, não é Natal lá fora. Tem. Tanto no mundo como na igreja, viu? Porque as festas que muitos crentes fazem também é regado a bebida. Aí o crente diz assim, não, mas eu não posso fazer isso porque meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe não é crente. O crente deixa de servir a Deus em razão de não querer desagradar quem? O descrente. Agora me diz aí, crente, quando é que o parente da sua família descrente deixou de servir ao mundo para vir agradar o seu Deus? Quando é que ele deixou de ir para a festa para vir para a sua igreja? Quando foi que ele deixou? Nem deixou, nem deixa. Não renuncia nada do mundo nem da vida dele por sua causa, nem pelo seu Deus. Agora você renuncia seu Deus para agradar ele. Você tem ganhado o quê? Vamos repensar isso em nome de Jesus. E ainda fica dizendo, e aí, irmão, toma aí um pouquinho. Só um pouquinho, vai mamando. Irmão, é essa visão de que tudo é normal que tem nos levado para distante de Deus. É essa visão. Beatriz Maria, você quer falar alguma coisa? Pode perguntar agora, pode ser que a dúvida da senhora seja do outro, fica à vontade. É pessoal? Tá certo então. Então essa visão de que tudo está tranquilo, não. Antes de você dar a sua opinião, veja o que a Bíblia diz, irmão José. A empresa no Natal, eles fazem um jantar. E geralmente, no caso eu vou estar instalado no Olha o Natal. plantel, porque o plantel já está no plantel. Você está trabalhando? Eu janto. Não. Mas é o jantar que dia sabe aquele jantar. Oferecido a Satanás na festa. A senhora não pode deixar de ir porque é o seu serviço. Agora me responde uma coisa para que todos entendam que eu não estou sendo radical. Todo plantão da senhora, eles dão um jantar, um banquete para a senhora? Então o jantar do plantel. Tem um jantar. Aí é outra história. Esse é o jantar. Se todo jantar, se todo serviço é servido jantar, aí é outra história. Não está sendo esse jantar só por causa do Natal. Bem composto. Então, eu no lugar da senhora não poderia esse dia. Fazia questão de deixar claro, quando todos, mas você janta toda noite porque aqui hoje não janta. Aí eu estava a sua oportunidade. Entendeu, igreja, o que o pastor está dizendo? Se fosse eu, no lugar dela, não jantaria. Ela janta todos os dias que está de serviço. O fato de ela não jantar neste dia exclusivo seria a oportunidade que ela teria para pregar para eles. Por que eu não vou jantar desse dia com vocês? Então essa é a questão, irmão. Não se contaminar é uma decisão que cada um toma. É por isso que eu comecei e vou terminar. Eu não mando na casa nem na vida de ninguém. Cada um faz o que quer. Agora, do mesmo jeito que você tem a liberdade de fazer o que quer, eu tenho o dever de ensinar o que Deus mandou. Meu papel eu fiz. Certo? Meu papel eu fiz. Que Deus abençoe cada um. Alguém mais tem alguma dúvida, alguma pergunta? Mas fique claro, só operando. Amém. E não é só a questão do Natal. Se é a questão de pecado, santidade, dízimo, qualquer outra coisa, a função do Senhor é orientar. Agora cabe a nós buscar o Senhor, estar perto do Senhor, fazer o que é correto, porque nós estamos sendo instruídos para isso. Isso. Não são desavisados. Estamos ensinados, estamos sendo avisados. Tá bom? Que Deus abençoe grande, rico e poderoso a todos. Você, internauta, talvez